Ontem eu vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço para brincar. Jovens que gritavam sua liberdade, querendo construir o amanhã. Michel, boa noite. Boa noite, Alzira. Boa noite. A Associação dos Salesianos Cooperadores está apresentando, neste mês de outubro, entrevistas com pessoas que tiveram alguma experiência missionária. Você, estudante de teologia, eu gostaria que você falasse para a gente como é que iniciou, se foi à vontade, se foi um convite, foi um sonho, como é que foi essa experiência? Legal. Foi assim, Alzira, desde que eu entrei na vida salesiana, em 2011, eu sempre carreguei esse desejo de viver uma experiência fora da nossa realidade de São Paulo, né? E, se possível, até fora de Brasil. Durante os meus anos de formação, eu sempre fui conversando com os meus superiores, rezando com isso, e sempre quando vinha algum missionário partilhar a história deles, eu me animava, aquilo me inquietava, né? Eu tinha vontade de fazer minhas malas e voltar junto com eles, né? E isso foi durante 2011, né, até 2017, conversando também com o meu diretor espiritual, com o meu confessor. E aí, então, em 2017, conversei com o padre Natali Vitali, que era o conselheiro das missões, ele estava em visita na Inspetoria de São Paulo, e conversando com ele, ele falou que no meu tirocínio, né, que eu pudesse então pedir para fazer algum dos 2 anos uma experiência missionária. Então, em 2017 fiz a experiência em Pindamonhangaba, era assistente dos aspirantes. E 2018 então, né, 2017 todo, na verdade, fiquei rezando isso com o padre inspetor na época, o padre Edson, a gente ficou conversando, partilhava, rezava, ouvia o testemunho de outros missionários, até que em 2018 então surge essa possibilidade de vivenciar essa experiência missionária. E em Moçambique, porque o padre Marco Biagi, que foi inclusive quem me recebeu na congregação salesiana em 2011, estava lá como inspetor. Também o padre Piccoli, que é de São Paulo, que estava lá, a gente já havia conversado outras vezes. Então foi encaixando certinho para que a experiência acontecesse lá em Moçambique. Foi um pouco esse do meu ardor missionário, né? Que bom. Fala pra gente, como é que foi a sua experiência? O que você tem de bom para contar pra gente? Então, foi uma experiência fantástica, porque não é muito comum, na verdade, pelo menos nos últimos anos, de nesta fase da formação que nós estamos, que é o segundo ano de tirocínio, na época, vivermos uma experiência fora da inspetoria e, quem diria, fora do país. Então, foi uma coisa meio ousada, né? E, claro, a gente tem toda a formação missionária ao decorrer dos anos, mas é uma experiência muito forte para ir assim, né? Mas a gente foi, com cara e coragem, e foi vivenciar lá. Quando eu cheguei, estava um grupo de missionários aqui, o padre Rafael Galvão, Abel, mais um grupo de jovens que estavam lá em missão, iam ficar um mês lá em missão, estavam desde dezembro, iam ficar até 15 de janeiro, e eu fui logo no início de janeiro para lá. Chegando lá ainda, eu cheguei do aeroporto, desfiz as malas, fiz uma outra mala e já fui me encontrar com esses missionários de São Paulo que estavam lá também em missão na Vila de Goba. Era um vilarejo que tinha ali fantástico, muito fera. Então fiquei 15 dias com eles lá, vivenciando essa missão, já dormindo na casa das famílias. Foi uma experiência incrível, assim, muito acolhedora. E depois, então, retornei. Depois dos 15 dias, eles voltaram para o Brasil. Eu fui para a casa inspetorial, onde morava o Padre Marco, e depois me dirigi a Moamba, que era a vila onde eu morei, né, naquele ano. Moamba é uma vila que fica 1h30, mais ou menos, da capital de Moçambique, lá, Maputo. Lá onde eu morava com os pré-noviços. Eu era assistente dos pré-noviços, né, que são aqueles jovens que estão no segundo ano da formação. E lá também funcionava a escola técnica, com mais de 200 alunos. Também funcionava a paróquia, São João de Brito, que estava ali. E depois também funcionava o internato, com 64 internos, alunos que moravam lá. Então esse era o meu campo, né, de pastoral. Fiquei lá até novembro.
eu retornei, na verdade, uma semana antes ainda, devido ao falecimento do meu pai. Foi uma experiência bem intensa estar em missão, e meu pai estava tudo bem, de repente ele acabou passando mal e veio a falecer, então eu cheguei no velório do meu pai. Foi uma experiência muito forte para mim, mas foi uma experiência de abandono realmente nas mãos de Deus. Aquilo que eu tinha vivenciado lá em Moçambique durante o ano todo, eu pude concluir dessa maneira, né, entregando naquele ano que entreguei tantas coisas para Deus, entregar meu bem mais precioso, que era o meu pai, né? Lá no ano que eu fiquei em Moçambique, o início foi muito intenso, porque até esse período de adaptação com relação à cultura, né, lá eles falam o português de Portugal, então é tranquilo de entender, mas tem toda a adaptação cultural, coisas que a gente nem imagina, que talvez a gente se preocupa às vezes, puxa, às vezes vou tomar banho com água gelada ou vou comer uma comida diferente. Mas na missão isso é o de menos, né? Na verdade tem um monte de coisas que às vezes são mais intensas na nossa vivência. Então os primeiros meses foram bem intensos para adaptação, né? Adaptação cultural estando naquele lugar. Depois, quando a gente se conhece, cria vínculo, o povo africano é fantástico depois que esses vínculos são criados, a juventude, os jovens do internato foi uma das experiências mais incríveis que eu acho que eu já fiz na minha vida salesiana, de estar com aquela molecada que a gente tinha que ser um pouco de pai, mãe deles, irmão mais velho, né, de ajudá-los, de caminhá-los, ajudar nos estudos, coisas básicas, assim, bem de pai para filho. Então foi uma experiência muito salesiana, estar ali com eles. Outra experiência forte que eu tive também foi um grupo de missionários espanhóis, médicos, enfermeiros, que foram a Moçambique também, ficaram lá em casa, e como eles foram atender, né, a população da vila, e a população não entendia o espanhol deles, então ajudava um pouco nas traduções. Então podia estar em cada uma das consultas e também ver a realidade de saúde daquele povo tão sofrido, né? Moçambique está entre os 10 países mais pobres do mundo. É uma realidade muito intensa, às vezes, de miséria e sofrimento que nós vemos no nosso dia a dia, bem diferente daqui. E a gente fala, puxa, se eu pudesse ir lá buscar tanta coisa que às vezes a gente desperdiça aqui para levar para lá e que para eles precisam tanto, né? Então foi uma experiência muito forte também, rolou até um auxílio numa cirurgia de tumor, né? Eu gosto também um pouco dessa área de medicina, e era tudo assim, né? Uma sala de casa lá virou consultório, então era tudo muito amador, assim, bem missão, assim, né? Foi uma experiência muito forte. Que bom, Michel. E nisso tudo, se você tivesse que deixar uma mensagem para nós, o que você diria? Acho que as coisas que eu aprendi em Moçambique, uma delas é que é claro que a experiência de estar na África é muito intensa, muito forte, mas a gente ganha consciência de que o ser missionário é uma questão de ser mesmo, de consciência, e não de estar neste ou naquele lugar, estar na África, estar... Não é isso. É uma questão de consciência. Há missionários que às vezes saíram do seu país, mas não deixaram o seu país realmente. E às vezes não vivem aquela intensidade da missão. E há pessoas que nunca saíram do seu país, mas têm esse ardor missionário, que vive isso, né? Quantos irmãos salesianos que eu conheço que nem saíram da inspetoria, mas que vivem em saída, como o Papa Francisco fala tanto, né, dessa igreja em saída, que eles têm a consciência sempre de ir ao encontro dos outros. Então, celebrando esse mês missionário, né, um primeiro ponto é isso, que é preciso com que a gente cresça nessa consciência que o Papa Francisco tanto tem nos pedido, igreja em saída. Isso não significa, às vezes, a gente sair do nosso território, mas sair de dentro da gente e procurar o outro. Isso foi uma das coisas mais intensas que vivenciei lá. A outra é que vale muito a pena a gente se abandonar nas mãos de Deus. Lá, no período da adaptação cultural, a gente tem que mudar a chave da nossa cabeça. E a gente tem que ir abrindo mão de muitas coisas. Quando a gente está ainda na nossa cultura, mesmo que a gente vivencie algumas perdas, enfim, a gente ainda está na nossa cultura, no nosso país, a gente tem nossos esquemas, nossos jeitos, familiares, amigos, enfim. Quando a gente vai para uma terra totalmente diferente, é a Deus quem a gente se confia, né? Então, para dizer, e como eu vi lá durante todo o ano, como realmente ele não nos abandona, né? Foi, mesmo no final, com o falecimento do meu pai, eu vi os sinais de Deus em toda a minha caminhada, em toda a minha história, do cuidado dele,
do amor dele, né, por mim, por aquele povo incrível. As celebrações lá em Moçambique são fantásticas, né? É o povo que vibra e leva toda a sua vivência da semana para aquelas celebrações. Às vezes as celebrações duram 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, e com danças e com entradas e, né, com aqueles batuques ao ritmo do coração. Então é algo que envolve muito, a gente celebra aquilo, né? E junto com aquele povo também eu aprendi muito a se confiar, porque quando nos faltam muitas vezes a previdência, os recursos, a gente se abandona inteiramente na providência de Deus. E aquele povo, com certeza, é um povo que me ensinou muito sobre isso, sobre a providência de Deus. E depois um terceiro ponto, né, que às vezes refleti muito isso, como às vezes é mais fácil a gente sair do nosso lugar e ir ajudar os outros, e às vezes a gente, em casa, no nosso bairro, nos nossos trabalhos, a gente foge das pessoas, né? E às vezes é mais fácil a gente ir para um outro país, para uma outra cidade, fazer uma experiência de 1 ano, de 1 semana, enfim. Mas ser missionário no nosso lugar, esse é o desafio. Então, celebrando esse mês missionário, né, eu acho que essas 3 mensagens que deixo, né? Da importância da gente sempre ter essa consciência da igreja em saída, do abandono nas mãos de Deus e de que é importante também a gente olhar para aqueles que estão ao nosso lado e se perguntar: será que não tem algo que eu possa fazer aqui? Será que talvez esses que eu já tenho para mim que conhecem realmente Jesus, será que já conhecem? Será que eu realmente conheço, né? Que bom, Michel, bela sua história, uma experiência rica e que, com toda certeza, alguém ao ouvir a sua mensagem vai se identificar, vai se inspirar e a gente vai torcer para que alguém se inspire em você e que desperte outros missionários, tanto na associação como na família salesiana. Legal, Muito e vale obrigada, muito a Michel. pena. Imagina, eu que agradeço, Alzira. Obrigado. Nada, obrigada a você, Michel. Então, eu sou de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Sou ex-aluno salesiano, estudei no Instituto Dom Bosco. Bosco sem fronteiras.